São os melhores atores e atrizes. Podem fazer com que o outro se sinta muito mal. Mas ela é um exemplo, sim, de borderline. Nesse vídeo, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa vai analisar a mente de 7 personalidades famosas que supostamente possuem borderline. Ela vai dissecar as mentes de figuras como Madre Teresa de Calcutá, Amy Winehouse, Andressa Urach, Angelina Jolie, Marilyn Monroe, Britney Spears e Heath Ledger. Você vai ficar surpreso com as revelações que a doutora vai fazer sobre esses ícones e vai entender melhor como as características do transtorno se manifestam em suas vidas e comportamentos. Além disso, a doutora Ana Beatriz explica como identificar o transtorno de personalidade borderline, como ele pode afetar a vida das pessoas e o impacto nas relações pessoais e profissionais. Meu nome é Gama e você está no canal Tesouro da Mente. Antes de mergulharmos nas personalidades famosas, a doutora Ana Beatriz define o que de fato é o transtorno borderline. Borderline significa borda, né? A beira. E antigamente se achava que essas pessoas elas estavam num limite muito tênue entre o que era antigamente chamado de neurose, que seriam os grandes transtornos da ansiedade, e a psicose. Então tinha essa coisa, eu não sabia muito onde colocar o borderline, né? No sentido, então o nome vem daí, que eu acho que não faz jus ao que é essa personalidade, porque assim, antes de ser uma doença, o borderline, ele traz muitos transtornos, não há dúvida, mas é uma maneira de ser, uma personalidade, é um perfil, né, de encarar a vida, de ver a vida. E eu diria que a gente pode resumir isso em 4 aspectos que eu acho fundamentais. Um borderline mostra um padrão de personalidade caracterizado pela instabilidade, ou seja, são pessoas que variam muito o humor, mas não como bipolar, não é uma variação aqui e aqui. Isso é muito confuso. É uma instabilidade de humor. Uma outra coisa que é muito característica, eu diria que é um padrão de relacionamentos mais íntimos, e não falo só dos relacionamentos afetivos, mas dos relacionamentos mais íntimos mesmo, familiares, com pessoas que convivem mais intimamente, muito problemático, porque são pessoas que amam e odeiam. Principalmente quando ele faz uma leitura de ser rejeitado, mesmo não sendo, ele realmente é capaz de reações que podem fazer com que o outro se sinta muito mal. E também a impulsividade. Uma impulsividade de reagir, é isso que eu estou dizendo. Uma vez que se sintam rejeitados, impulsivamente eles podem fazer coisas contra si, podem ser muito autodestrutivos e tentar destruir o outro, mas não por falta de amor, mas por achar que o outro vai abandonar. E como ele tem uma autoestima muito, muito baixa, o que acontece? Ele não se sente uma pessoa inteira, ele só se sente inteiro por causa do outro. Então o outro, além de ser o objeto amado, é o objeto que faz ele existir. Então é muito comum uma pessoa com personalidade borderline ela depender do outro para ser. Então, por exemplo, uma mulher ou um homem, tanto faz, já predomina em mulher, mas também tem homens, que se apaixone, uma mulher que se apaixone por um surfista, ela vai virar surfista. Agora, eu quero saber, você já teve algum convívio próximo com alguém que apresentasse essas características? Como foi essa experiência? Compartilhe conosco nos comentários. E claro, se você está aprendendo algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Assim, você ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo relevante como esse. Vamos lá! Agora, vamos às personalidades famosas suspeitas de serem borderline. Personalidade 1. Madre Teresa de Calcutá. Por exemplo, dizem, isso eu não sei, porque eu não li a vida tão ponto, que a Madre Teresa de Calcutá era. É mesmo? E aí a compulsão dela foi essa coisa do cuidar. Ajudar os Faz outros. sentido. Faz. Porque assim, eles quando resolvem fazer alguma coisa... Bom limite. Não, inimaginável. Atores e atrizes que têm essa personalidade, em geral, fazem... É isso que eu estava colocando. Esse tipo de perfil de personalidade são os melhores atores e atrizes que tem. Porque, em não sendo ninguém, o personagem que eles fazem, eles não interpretam, eles literalmente são.
nós não teríamos arte, o Hollywood não seria Hollywood se não fosse os borderlines. É assim, é a personalidade mais talhada a ser os melhores atores e atrizes que eu já conheci. Porque tem uma intensidade, esse excesso de emoção, ele vai, quando ele é bem canalizado para a arte, eles são capazes de, não de viver uma personagem, mas de ser aquela personagem. Porque, pense bem, se um border ele tem uma baixa autoestima, ele tem uma dificuldade imensa de uma autoidentificação, de ser uma pessoa inteira, ela precisa do outro. Se você pega um ator e dá um personagem para ele, ele automaticamente deixa de ser ele e se apaixona por esse personagem e passa a ser. Então eu costumo dizer que um ator ou uma atriz borderline, ele não faz um personagem, ele é um personagem. Durante aquele período, ele é aquela pessoa. Então são os atores e atrizes que a gente chama de viscerais, porque eles realmente entram no personagem. Então são pessoas que depois têm dificuldade até de sair do personagem, porque eles passam a ser aquilo, né? Então é muito bonito você ver isso, é muito bonito. Na música também, né? Personalidade 2, Amy Winehouse. É exatamente isso. Como elas não se sentem uma pessoa inteira, ela precisa dos outros. Ela, quando ganha um personagem, ela ganha uma vida inteira. Uhum. Então ela ganha Você pega a vida da personagem, os parentes, os amores, as dores. Então é como se incorporasse aquilo mesmo. Por exemplo, um personagem, né? Uma pessoa que a gente vê uma personalidade clássica, borderline, era a Amy Winehouse. Você vê aquele desespero, aquela dependência por aquele homem, né? Ela não estava mais sendo nada, né? As últimas apresentações da Amy, você viu uma pessoa se decompondo, né? Não existindo. E ao mesmo tempo de um talento extraordinário. Totalmente. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi Amy Winehouse, sabe quando você ouve e fala assim, o que é isso? O que aconteceu? Me deu a mesma sensação da primeira vez que eu ouvi a Sade Adu. São dois momentos, assim, auditivos que eu me lembro profundamente de parar e falar, isso é diferente. Sim. Isso tem alguma coisa muito fora da curva. Porque em não sendo nada, ela foi sendo o quê? Ela foi sendo a filha daquele pai que gostava de músicas clássicas americanas, né? O Frank Sinatra, meu Deus, aquela cantora bem de blues, Billie Holiday. Quer dizer, ela bebeu ali naquela fonte para agradar aquele pai. Depois, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, né? Então, assim, ela foi se tornando ali a filhinha do papai. Logo depois, ela explodiu para um sucesso que nem ela estava preparada. Vê que aquela menina saiu de pubs para ir para uma multidão de gente assustadíssima. Aí ela vai e se cola naquele cara que, na realidade, queria se aproveitar dela. E aqui no livro você fala da Amy Winehouse também? Amy Winehouse. Foi muito legal isso. Quando eu estava escrevendo o livro, e esse é a segunda edição, na primeira edição, eu estava acabando de escrever o livro, era maio, mais ou menos. E quando eu acabei de escrever a parte da Amy, eu ainda botei assim, até quando essa cantora visceral, que entrega sua alma para cantar, irá sobreviver às suas emoções. E uma semana depois ela morreu. Foi uma coisa que me abalou muito, assim, mas era previsível, porque a Amy, ela se decompunha em público, né? Para mim, a melhor voz dos últimos 30 anos. Eu só comparo ela a Billie Holiday. Mas, assim, o que não deixa de ser generoso, né? Porque é uma pessoa que a música dela tinha muito a ver com o vazio dela, né? Todas as letras, se a gente for ver, e era de uma magia. Personalidade 3, Andressa Urach. Andressa Urach. Ela se declarou? Que bom, sim, ela se gente. declarou? Tá. Uhum. Eu tenho ela lá na minha página, Andressa Urach é borderline. Independente aí das situações de vida dela. Eu não acompanhei a história eu dela. sempre acompanhei bastante, continuo acompanhando e sempre olho pra ela com olhares assim, essa pessoa é border. Entendi. Ela tá nessa rota agora por quê? Eu sempre fico avaliando a rota dela, porque ela muda muito a rota e muito convicta sempre.
Que é Eu uma amo coisa, né? ela. Aí vira Eu acho da ela- igreja, ela vai ser Sim, Aí daqui a pouco ela você- deu 2 milhões Aí pra foi a Igreja decepção. Universal. Exatamente. Daí, voltou. E também eu acho que tem muita gente que se aproveita dessa coisa passional Vai do ali na border. vulnerabilidade, Exatamente. acolhe, Dá aquela tira, coisa, é. não é um E o- acolher, sim, é criar uma dependência. criar uma dependência de uma na forma pessoa, que você fique exatamente. ali naquilo. No caso dela, foi a Universal, ela se apegou, ela deu tudo e depois ficou sem, pelo que eu entendi. Mas eu tô sempre vendo ela nas Entendi. entrevistas da Luciana Gimenez e sempre avaliando, falando assim, que fase do borderline que ela se encontra. Entendi. Nesse Eu momento. assisto muito ela. Gosto E ela muito. sabe que ela é border. Sabe, esse vídeo tá. aí, ela tá chorando e ela tá falando, gente, eu tenho diagnóstico de borderline. Poucas pessoas pesquisam, mas tem um vídeo Tem, dela, né? Andrea Surak, falando sobre o borderline. Personalidade 4. Angelina Jolie. E a Angelina Jolie, sim, né? A história Aham. dela faz super nexo Uhum. dela ter esse diagnóstico. Muito bacana a história dela. Também acredito que seja, tá? Porque Também, assim, né? a história de vida entrega muito, sabe? Uhum. E daí são pessoas, ela é uma ativista, ela faz por muitas causas. Coisa de sentido e propósito, né? Tem que Sim, colocar. a Tem que Angelina, preencher, a Angelina tem que no caso preencher. é uma border que passou da fase dos 27, dos Uhum, 28, já tá. conseguiu passar Uhum. essa fase e conseguiu ressignificar muito bem. Muito bem. Essa aqui não é porque ela é linda e maravilhosa, mas ela é um exemplo, assim, de borderline a ser seguido também. Ela se entendeu, né? se entendeu e ela faz tudo ali de uma forma excelente. Que bacana. Personalidade 5. Marilyn Monroe. Por exemplo, se você for ver o filme sobre a vida de Marilyn Monroe, tá ali uma personalidade borderline muito marcada. Uma coisa que eu sempre deixo claro, a gente não pode dizer que Marilyn teve um diagnóstico, né, gente, pelo amor de Deus. Mas, pelo funcionamento, pelas características, a gente pode dizer, olha, bem provável que ela tenha tido. Você concorda? Absolutamente. Porque, concordo. não, sempre que a gente bota assim, eu uma vez botei, a pessoa Não, chegou não. assim, você conheceu? Você atendeu? Mas- Como você Tem, o meu sabe, público é Lola? assim. Meu público só me falta pedir o laudo na DM. Aí eu falo, gente, eu não peraí, conheci. olha só, suposto Mas funcionamento. assim, tá tão evidente pelo funcionamento, pela Pelos história, filmes, né, por assim, tudo. que relataram muito bem. sim. Todas as características. Se não foi, a gente pede desculpa, tá, Nossa, Marilyn? eu duvido muito, Agora eu não vou peço rezar. não. Mas assim, você tá lá com um checklist bem completinho. Tá, Nessa Mas eu não peço é, não, desculpas, gente, essas né, alturas qualquer ela coisa. já Eu se assisti o renovou, documentário não dela. é? Personalidade 6. Britney Spears. Eu acho que a Britney eu acho que tem borderline, não tem dúvida, tá? E tem uma coisa também histriônica. Tem duas coisas ali. Não tem dúvida. Porque assim, eu sou totalmente a favor que ela tenha recuperado os direitos dela, não tem dúvida. Mas teve um momento que ela estava bem fora mesmo da casinha. Bem mesmo. E eu torço para que esse cara que ela tá agora seja uma pessoa legal. Torço mesmo. Porque assim, é muito fácil na personalidade dela você dominar, mas dominar de uma maneira muito manipuladora, muito jogadora. Eu torço para que seja uma pessoa legal. Tomara. Porque ela merece. Né? Sim. Personalidade 7. Heath Ledger. Heath Ledger foi. Também. Não é afetar, é porque eles realmente passam a viver aquilo. É como se eles não tivessem nem antes nem depois. Enquanto eles estão fazendo aquele personagem, eles são aquilo. Eles não estão interpretando. E é aquilo que eu digo, quando você vê um ator dentro de um personagem de uma maneira tão intensa, eu não estou dizendo que ele seja border, mas ele deve ter um traço. Porque tem isso, né? Então são atores e atrizes que quando acabam o filme, eles levam um tempo para sair do personagem, porque eles realmente foram aquilo. Então é muito interessante isso, porque assim, é uma personalidade de muita emoção, pouquíssima razão. Então na hora que eles vão interpretar alguma coisa, eles mergulham fundo mesmo. Então se tiver que emagrecer 20 quilos, emagrece. Se tiver que fumar, vai fumar intensamente. Não tem metade, é tudo muito intenso. São os melhores atores e atrizes, não tem a menor dúvida.
Se a gente for pegar a lista de Oscar de melhor ator e atriz, provavelmente vai bater ali pelo menos 70% de personalidade borderline. Border nunca procura ajuda porque é border. Procura porque tá com uma depressão por ter terminado um relacionamento e quer morrer. Então ele chega deprimido. O problema é que você trata a depressão. Aí quando você vai abrindo, você vai vendo que aquela depressão se repete de tempos em tempos toda vez que tem um relacionamento frustrado. É um relógio. Não é uma depressão como bipolar, que acontece independente das coisas. Vai vendo que aquela pessoa tinha uma dificuldade de relacionamento íntimo muito grande. Quanto mais ele vai dependendo de você, mais ele vai cobrando e você vai ficando sufocado. Quando eu vou tratar borderline, primeiro, eu falo assim, você sabe que você é? Sei. Você realmente quer mudar? Porque me parece que você acumulou derrotas horrorosas. Aí a pessoa, ok. Geralmente chega pra mim já no final do poço. 3 anos sem se relacionar com ninguém. A pessoa olha pra mim, como assim? Eu falei, mas você tem que cortar o vício, você tem que aprender a ser você. Você nunca foi você. A maioria desiste quando eu digo que tem que ficar 3 anos sozinho. Que é uma personalidade de um oco existencial, né? O borderline ele é uma pessoa ao contrário do psicopata. Ela é 100% emoção, 0 razão. Sim. São pessoas que estabelecem uma dependência muito grande com o outro, porque elas não se sentem inteiras, então ela precisa do outro. O borderline é uma personalidade oposto do psicopata. Sim. O borderline, o vazio enquanto o psicopata quer status, poder e diversão, o borderline quer alguém como estrela guia. Quer alguém para ele ser alguém. Ele tem uma autoestima tão ruim, ele se acha tão menos, que ele precisa do outro numa relação afetiva para existir. Por exemplo, as crianças borderline são maravilhosas na infância. São artistas, elas cantam, são encantadoras. Quando chega na adolescência, tem a primeira paixão, começa a desandar tudo. Porque elas começam a viver em função daquela pessoa. E elas acreditam em... aquela música do Cazuza, nosso amor a gente inventa. O border inventa o amor e ele passa a viver. Aquilo passa a ser o sol que ilumina aquela pessoa. O que acontece? Ela vai fazer tudo para não ser rejeitada, porque na cabeça do border, se ela perder aquela pessoa, ela deixa de existir. E por isso que eu detesto essas fantasias. Fantasia não, essas coisas que a gente tem na sociedade. Achei a minha metade da laranja. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém é metade de laranja, nem de banana, de nada. E nem tampa de panela. Tampa de panela, nem chinelo torto e pé não sei o quê. Isso é uma grande bobagem. Aquilo que eu falei, né? A gente é único. O Criador do universo nos fez inteiros. Você vai dividir sua inteireza com outra pessoa? Ok. Não quero. Maravilha. Eu não quero dividir, não. Tá bom, mas você precisa ser metade do outro? Eu não sou metade de laranja, não. Nem de mamão. Ele sufoca essa pessoa também. Exatamente. Aí chega uma hora que a pessoa não aguenta aquela fiscalização, pede pra acabar. Ele vai no chão. Ele vai no chão, porque na cabeça dele ele vai deixar de existir. Acabou. Então, assim, é muita intensidade em tudo. Ao mesmo tempo, são pessoas extremamente afetuosas. Por exemplo, border adora bicho. Ah, é? É incapaz de fazer maldade de bicho. Assim, e bicho gosta de border. Né? É uma coisa interessante. Cuidam como ninguém. Aí você vai dizer, poxa, mas como é que cuida? Porque, olha que interessante, no cérebro do border, se uma pessoa precisa dele para cuidar, depende dele. Então não vai abandoná-lo. E tem tratamento para... Tem. O border tem tratamento. Aí né? Porque assim, ele sofre muito. O border deprime por uma exaustão. Porque você imagina... Por um ato não respondido. Exatamente. Qualquer frustração toma uma dimensão absurda, entendeu? É difícil até pra você terminar com essa pessoa. Muito difícil. Por quê? Existem 2 tipos de border. Existe a border implosiva, que ela vai se detonar. E existe, ela vai guardar pra ela. Ela vai se isolar, ela vai tentar se autodestruir. E existe a explosiva. A explosiva vai perseguir. Vai dar escândalo. Vai invadir a portaria, vai no teu trabalho, vai falar barbaridades. Mas entenda, tudo por desespero. É. Nunca por maldade. Claro.
E aí, o que achou das análises sobre essas personalidades? Agora que você entende um pouco mais sobre o transtorno de personalidade borderline e como ele pode se manifestar, me conta, qual dessas celebridades você acha que mais se encaixa nesse perfil? Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar o vídeo com os amigos e, claro, deixar o seu like para apoiar o canal. Se você quer continuar aprendendo mais sobre como a mente humana funciona, se inscreva no canal e ative as notificações. Enfim, mudando um pouco de assunto, mas trazendo algo muito relevante, você sabia que o seu cérebro começa a envelhecer aos 30 anos? E que o estresse, a ansiedade e a falta de cuidados podem acelerar esse processo, abrindo portas para doenças como Alzheimer? Pois é, mas não se preocupe, você pode reverter isso. Apresento a você os 3 pilares da saúde cerebral. Um método simples, barato, fácil de aplicar e comprovado para manter sua mente jovem, ágil e saudável durante toda a vida. Ao adotar pequenos hábitos diários, você vai melhorar sua memória, concentração e até reduzir o risco de doenças degenerativas. Imagine acordar todos os dias com energia mental renovada e foco total, sem perder a clareza de pensamento ao longo dos anos. Esse é o futuro que você pode construir agora. Clique no link que vou deixar na descrição e no comentário fixado, que te ensinará tudo sobre como manter seu cérebro forte e otimizado. Não perca tempo, invista na sua mente agora e tenha acesso imediato. Ah, e ainda tem 2 bônus exclusivos para você. Um guia sobre burnout e outro para combater a névoa cerebral. Problemas que muitos enfrentam sem saber como resolver. Clique agora e comece sua transformação mental. Sua mente merece o melhor. Gostaria de fazer um agradecimento especial para a nossa nova assinante premium do canal, Antônia Monteiro. Seja muito bem-vinda. Se quer ter acesso a conteúdos exclusivos do canal Tesouro da Mente, ser sempre respondido antes por mim, ter acesso antecipado a novos vídeos, seu nome citado nos vídeos, etc., clique em Seja Membro e torne-se membro do canal Tesouro da Mente. Não deixe de acessar e maratonar a playlist ao lado com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente.